Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. No estudo de hoje vamos começar Daniel capítulo 9. Vamos estudar essa impactante profecia que está contida nesse capítulo e eu estou feliz que você está aqui mais uma vez. Se você está chegando agora, nós estamos fazendo uma série sobre as profecias de Daniel, então eu vou deixar aqui no link do vídeo o link para os primeiros vídeos que nós fizemos sobre o capítulo 2, sobre o capítulo 7, sobre o capítulo 8, tá bom? Para você dar uma conferida, conseguir aí vir desde o início, construindo o pensamento que nós estamos criando aqui sobre o estudo das profecias, porque nós estamos vendo aí que existe um paralelismo entre as visões, mas cada vez que Deus ele dá uma nova visão, ele acrescenta novos detalhes, ok? Então hoje, Daniel capítulo 9, vamos ver o que Deus revelou aqui para Daniel. Antes de nós iniciarmos, eu queria agradecer de público a alguns amigos nossos que nos ajudaram a dar um upgrade aqui no nosso cenário, ok? Você está percebendo aqui agora que a gente está com um microfonezinho de lapela, né, para tentar captar o áudio melhor. A gente também deu uma melhorada na iluminação do nosso cenário, tá bom? Para que a qualidade possa ficar melhor. Então, muito obrigado aos nossos amigos que puderam nos ajudar e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Minha gratidão aqui. Amém. Muito bem, o título do estudo de hoje, uma oração e o fim do mistério. Nós vamos perceber que o capítulo começa com uma oração de Daniel e então em um determinado momento um anjo do Senhor é enviado para dar a Daniel uma resposta que ele estava buscando. Vamos começar a leitura então? Daniel capítulo 9, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 3. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Muito bem, então a gente está percebendo aqui Daniel iniciando uma oração ao Senhor e ele coloca aqui no verso 1 que ele estava no primeiro ano de Dario. Então sempre como fazemos, vamos nos situar em que momento da história nós estamos aqui. O primeiro ano de Dario foi cerca do ano 538 a.C. Nós vimos que Babilônia caiu no ano 539, tudo bem? Mas eles geralmente começavam a contar o primeiro ano do reinado de um rei a partir do ano completo que ele estivesse reinando, ok? Então por isso estamos aqui por volta do ano 538 a.C. E aqui é curioso, né? O capítulo 8, que foi o estudo anterior que nós fizemos, ele estava no terceiro ano de reinado de Belsazar, quando ele teve a visão do capítulo 8, do carneiro e do bode. A visão do capítulo 9 já nos leva para 13 anos no futuro, tá bom? Então, o que nós vamos estudar aqui aconteceu 13 anos depois da cena que nós estudamos no capítulo 8, ok? Olha só, a oração de Daniel, que é o que dá o início ao capítulo aqui, ela tem dois pontos básicos. O primeiro deles, a confissão dos pecados do povo de Israel que está sendo feito por Daniel. Há um reconhecimento dele aqui. Lembre, o povo está cativo em Babilônia. Então ele está fazendo uma oração aqui muito humilde, né, vestido de pano de saco, se humilhando ao Senhor, reconhecendo que Israel estava em cativeiro por culpa dele mesmo, porque ele tinha quebrado a aliança feita com o Senhor, porque eles caíram em pecado e por isso estavam ali. Então realmente confessando a culpa do povo, mas em um segundo ponto da oração também é muito interessante. Daniel estava suplicando pela misericórdia divina, reconhecendo, nós não merecemos, mas nós pedimos pela tua misericórdia que o Senhor nos restaure como nação, ok? Então, basicamente, aí são os dois pontos que estão envoltos na oração de Daniel. Nós não vamos estudá-la porque vamos focar nesse momento aqui, especialmente na profecia, tá bom? Mas há lições muito preciosas aqui na oração de Daniel. Então, Daniel começa a sua oração e aí vamos pular agora para o verso 21 e vamos ler até o verso 23, que é o momento que o anjo vem para falar com ele a parte profética do capítulo, ok?
Então vamos ler a partir do verso 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ok? Então, vejam como Deus aqui, ele envia o anjo Gabriel para que ele responda a Daniel a questão da oração específica que ele estava fazendo por seu povo e o clamor por misericórdia, o fim do cativeiro. Mas a gente vai perceber aqui que a resposta de Gabriel, ela vai além do âmbito do povo de Israel literal. Ok? Gabriel vem aqui dar uma resposta para Daniel que vai além disso, vai ensinar coisas muito importantes que mexem com a gente hoje, tem a ver com a gente hoje, e por isso está relatado na Bíblia. Tá bom? Então, o objetivo da visita é duplo da parte de Gabriel. O primeiro objetivo, responder à oração de Daniel por seu povo. Esse é o objetivo em primeira instância, tá bom? E o segundo ponto, explicar o fim da visão do capítulo 8. E por que isso é interessante? Vejam, quando nós analisamos o capítulo 8, nós percebemos que alguns pontos daquela visão eles são destacados. O primeiro elemento que aparece ali é um carneiro com 2 chifres, ok? Depois aparece um bode peludo com um chifre grande entre os olhos. Depois surge um chifre pequeno de um dos ventos do céu e a visão termina com um anjo perguntando para o outro, até quando o chifre pequeno vai atuar? E aí é dada uma resposta, até que se passe 2.300 tardes e manhãs e o santuário vai ser purificado, ele vai ser restaurado dessas blasfêmias que estão sendo cometidas. Termina-se a visão e aí o anjo começa a explicação a partir do verso 19 do capítulo 8. E aí ele explica para Daniel quem é o carneiro, ele explica quem é o bode, ele fala sobre o chifre pequeno, mas o período das 2.300 tardes e manhãs não é explicado para Daniel. Veja como termina o capítulo 8, verso 26, Daniel 8, 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Não há explicação sobre que período é esse. Verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então, que parte da visão que não foi entendida? O carneiro foi explicado, o bode foi explicado, foi falado sobre o chifre pequeno. Então, a parte que ficou pendente da explicação dessa visão foi o período dos 2.300 dias, ok? Que é o que o anjo vai explicar para ele aqui na visão do capítulo 9. Muito bem, então olha só, vamos começar lendo o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, os judeus, e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. A palavrinha que está sendo utilizada aqui na nossa Bíblia como determinadas, no idioma original é shatak, ok? No hebraico, que significa cortadas. Ou seja, Gabriel está explicando para ele, Daniel, 70 semanas estão cortadas. Ora, se é cortada, então é de um período maior, ok? Que período é esse? Os 2.300 dias lá do capítulo 8 que não foi explicado. Então a explicação do anjo está envolvendo esse assunto. Então 70 semanas foram cortadas para o teu povo, ok? E aí o anjo dá 6 objetivos aqui que teriam a ver com esse período. Os 3 primeiros objetivos: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Esses 3 primeiros objetivos aqui estão ligados ao povo
judeu, ao povo de Israel, ok? Ao povo de Daniel, porque lembre, em primeira instância a oração dele era por seu povo e o anjo vem para saciar esses dois objetivos, o povo, mas também algo mais amplo. Então, esse primeiro período, esses três objetivos falam do povo de Israel, ok? Era a resposta que Deus estava dando a Daniel do que iria acontecer com seu povo. Então, olha, vocês ainda terão 70 semanas para que vocês cessem o pecado de vocês, abandonem as suas práticas, firmem uma aliança comigo, ok? E aí vem os outros três objetivos, que agora são um pouco mais amplos, ok? Olha só, trazer a justiça eterna, selar ou confirmar a profecia e ungir os santos dos santos. Esses três objetivos falam de ações divinas que iriam além do povo de Israel, ok? Falaria da morte de Cristo, comprovaria que essa visão dada por Deus é verdadeira e falaria do início do juízo. E por que isso? Quando nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 40, vamos dar uma olhada lá? Êxodo, no capítulo 40, o verso 9 e o verso 10 diz assim: E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então, o que isso aqui está nos ensinando? É claro que lendo esse versículo está bem resumido, mas quando um móvel ia ser inaugurado, consagrado, ele ia começar a sua obra lá no santuário de Israel, ele precisava ser ungido antes, ok? Então Gabriel lá, quando está explicando a visão para Daniel, ele fala que esse período também serviria para ungir os santos dos santos, ou seja, essa ação, essa profecia, o que está envolvido aí, tem a ver com o início da obra no Santos dos Santos, no lugar santíssimo do santuário celestial. E nós vamos entender isso melhor agora, a partir da explicação. Vamos voltar para Daniel capítulo 9. Vejam esse esboço que nós temos aqui na tela agora. Então a visão está envolvida na pergunta do capítulo 8, ok? Depois que passarem 2.300 anos, vai começar a purificação do santuário, ou seja, a restauração do santuário, da morada de Deus, ok? A grande questão para nós é quando que a gente começa a contar esse período, ok? O verso 24 começa a nos explicar. Vamos lá novamente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e ele segue dando todos os objetivos aí, ok? Vamos fazer as contas aqui. Você pode usar uma calculadora aí se você desejar para você ir acompanhando os cálculos, tá bom? Então o anjo separa do período maior de 2.300 tardes e manhãs, só relembrando aqui para aqueles que quem sabe não viram o vídeo anterior. Daniel 8,14 fala de um período de 2.300 tardes e manhãs. Gênesis capítulo 1 nos ensina que uma tarde e uma manhã é a mesma coisa que um dia, tudo bem? Só que nós estamos estudando as profecias e dentro delas há símbolos. Um dia dentro da profecia também é um período simbólico. E aí Números 14:34 e Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7 nos ensinam o princípio dia-ano, em que um dia simbólico, um dia dentro da profecia, representa para nós um ano literal, ok? Então, as 2.300 tardes e manhãs lá de Daniel 8,14 é um período simbólico que representa literalmente 2.300 anos. Ok? Então a informação que Deus está nos dando ali é: depois que se passarem 2.300 anos, então o santuário celestial ele vai ser restaurado. Ok? Então vamos lá. O anjo começa dizendo que desse período maior, 70 semanas estavam separadas para o povo judeu. Vamos fazer as contas agora. Nós temos aqui 70 semanas. Cada semana possui 7 dias, ok?
70 semanas vão possuir então quantos dias? Aí você pode fazer no seu celular 70 vezes 7. E o resultado vai ser 490 dias. Então 70 semanas que foi separada para os judeus é a mesma coisa que 490 dias proféticos, que vão representar para nós 490 anos literais. Então do período de 2.300 anos, 490 anos foram separados para os judeus. Vamos ler o verso 25, porque há mais informações para nós aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem, esse versículo aqui então está repleto de informação. Aqui o anjo, após falar que um período estava separado para os judeus, ele informa para Daniel quando é que se começaria a contar. Ele fala: Daniel, entenda, é quando sair a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ok? E aí quando nós olhamos para a história e olhamos também para o livro de Esdras, nós podemos ver que esse decreto que saiu para restaurar Jerusalém em seu estado civil, religioso, por completo, foi o decreto feito no ano 457 a.C., que foi o decreto feito pelo rei Artaxerxes, ok? Então esse decreto aí marca o início da contagem do período que nós estamos estudando. E aí o anjo informa: depois que sair esse decreto, você conte 7 semanas, mais 62 semanas, e aí iriam acontecer algumas coisas durante esse período. Primeiro, as praças e as circunvalações se reedificariam, mas em tempos angustiosos. Tem muita gente que não consegue entender o que é esse negócio de circunvalações. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o mesmo versículo, Daniel 9:25, mas na versão King James, ok? Que muitos dizem que é a mais próxima do original. Fala assim, ó: desde quando partiu o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido, o líder escolhido por Deus, vocês transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Ok? Então, praças e circunvalações se reedificarão, tem a ver com a reconstrução de Jerusalém. Está dentro desse período. Uma outra coisa que está aqui dentro, ele fala que ia aparecer o ungido, o príncipe, ou seja, Jesus Cristo ia aparecer no final desse período. 7 semanas e 62 semanas. Vamos fazer as contas aqui também? Então vamos lá, temos 7 semanas, cada semana possui 7 dias, então 7 semanas possuem quantos dias? 49 dias, isso mesmo. E aí, 62 semanas, cada semana com 7 dias, 62 semanas possuem quantos dias? Então é 62 vezes 7, vai nos dar 434 dias, ok? Mas aí a gente faz a transformação, dia simbólico para ano literal. Então nós temos ali, ó, primeiro período, 7 semanas simbólicas, ou seja, 49 anos literais. O outro período, 62 semanas simbólicas, ou seja, 434 anos literais. O que aconteceria nesse período? Você lembra? O anjo falou, reconstrução de Jerusalém, e iria aparecer o ungido. Então vamos lá, se nós avançarmos do ano 457 a.C., 49 anos no futuro, nós chegaremos no ano 408 a.C., ok? E aí me permita fazer mais uma explicação aqui, para alguns que talvez não saibam. Antes de Cristo, os anos vinham diminuindo, ok? Desde lá dos patriarcas até nós chegarmos em Cristo. Então lá no primeiro patriarca, ano 4000 a.C., são 4000 anos antes de Cristo nascer, foi a época que ele viveu. Depois 3000 anos, 1000 anos, 999, 98, até que a gente chegou no ano 1
antes do nascimento de Cristo, vinha diminuindo. A partir do nascimento de Cristo, vai aumentando, ano 1, 2, 3, e hoje nós estamos no ano 2020, depois do nascimento de Cristo, tá bom? Então é por isso que de 457 eu avanço 49 anos na história, eu chego no ano 408, porque vinha diminuindo, tudo bem? O que aconteceu no ano 408 a.C.? Terminou-se de reconstruir os muros de Jerusalém, ok? Então aqui cumpre-se a primeira informação que o anjo deu. As praças e as circunvalações se reedificarão. Porque em tempos angustiosos, se você ler lá o livro de Esdras e Neemias, vai ver o quanto foi difícil para o povo reconstruir a cidade, ok? Ele chega a relatar lá que o homem trabalhava com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra por causa dos inimigos. Então realmente foram tempos difíceis para os judeus. Muito bem, a partir do ano 408, se nós avançarmos 434 anos para o futuro, nós vamos chegar em que ano? Vamos chegar no ano 27 depois de Cristo. Se você fizer a conta aí no seu celular, na calculadora, vai dar 26, tá bom? Por quê? Porque a calculadora inclui o zero. Mas quando falamos de anos, o ano zero não existiu. Então, do ano 1 antes de Cristo, a gente vai para o ano 1 depois de Cristo, ok? Então, tem que aumentar mais um aí na continha. A gente chega no ano 27. O que aconteceu, então, no ano 27 depois de Cristo? Foi o batismo de Jesus, ok? E foi ali no batismo que ele foi ungido com água, ao ser batizado, e também foi ungido com o Espírito Santo descendo sobre ele. Você lembra disso? Então, aqui a predição que o Senhor falou foi milimétrica, não é? Depois que passasse 7 semanas e 62 semanas, Jerusalém seria reconstruída e o ungido iria aparecer. Muito bem, avançamos então 69 semanas e o período dado para o judeu foi de 70. Okay? Então temos mais uma semana aí de cumprimento profético, que é o que está informado no verso 26 e 27. Vamos ler? Depois das 62 semanas, que foi onde nós paramos o ano 27, será morto o ungido, Jesus ia morrer e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é esse ele? É o ungido, ok? Fará firme aliança com muitos por uma semana. Ou seja, a última das 70 que está faltando. Na metade da semana, o que ia acontecer? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ok? Então temos mais algumas informações aqui para nós entendermos. Primeira coisa que ele fala aí é dessa última semana, que nós vamos colocar aqui na tela agora. Uma semana possui 7 dias, ok? Então está falando de um período de 7 anos, ok? Nesse período de 7 anos aí, o ungido iria morrer. Agora veja que interessante, o verso 27 fala que na metade dessa última semana, o sacrifício e a oferta de manjares iriam cessar de acontecer. Vamos lá entender isso então? A partir do ano 27, vamos avançar a metade desses 7 anos. Quanto é a metade de 7? 3,5, muito bem. Então vamos lá, ano 27, aí nós vamos ano 28, ano 29, ano 30 e a metade do ano 31, ok? O que aconteceu na metade do ano 31? Nós chegamos à morte de Jesus, ok? Cristo teve exatamente 3 anos e meio de ministério. E aí ele chega à cruz do Calvário e morre. E o que foi que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário, lá no santuário? Vamos ler Mateus capítulo 27, verso 51. Olha só, leia do verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, qual foi a mensagem que Deus estava querendo dar para o povo aqui?
Agora o verdadeiro cordeiro, a verdadeira oferta morreu na cruz do Calvário. O santuário, que eram as sombras que apontavam para aquele que viria, não precisa mais ter função. Essas ofertas que se fazem, que apontam para Cristo, perderam a sua validade. Agora o cordeiro já veio. E aí o véu do santuário se rasga de alto a baixo. É por isso então que o anjo informou aqui, na metade da semana, o sacrifício deveria cessar. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e agora os sacrifícios não tinham mais função, ok? E aí nós precisamos avançar agora o restante dos 7 anos, ok? A outra metade da semana. Então nós paramos na metade do ano 31 e precisamos avançar mais 3 anos e meio. Então vamos colocar logo o meio aqui. Terminamos o ano 31 e avançamos mais 3 anos. 32, 33, 34, ok? Nós chegamos no ano 34 depois de Cristo. E o que aconteceu de evento importante aqui? Nós temos o apedrejamento de Estevão, ok? Que foi apedrejado pelos judeus. Você lembra que o anjo falou no início da explicação para Daniel? 70 semanas, 490 anos estão determinados para o teu povo, para que vocês se arrependam dos seus pecados e restaurem a parte de vocês da aliança. Então aqui, na morte de Estevão, foi o limite da paciência divina. Os judeus levaram Cristo à morte. E eu acho interessante como Deus ele é misericordioso, porque isso ainda não foi a gota d'água para ele. Ele ainda deu mais um prazo de tempo. E aí quando eles mataram a Estevão, a primeira pessoa que morreu por pregar sobre Cristo, quando os judeus fizeram isso, o Senhor falou, aí já deu, né? Foi o limite. Terminou-se os 490 anos, ok? Muito bem. Então lembre, nós estamos querendo entender aqui esse período maior, né? Para nós chegarmos na data de quando é que o santuário ia ser purificado. Então vamos lá. Temos o período de 2.300 anos e nós já avançamos 490 anos, chegando no ano 34. Quanto tempo falta aí para completar os 2.300? Então vamos lá. 2.300 menos 490 vai dar 1.810 anos. Então esse período restante aí do gráfico é um período de 2.300 anos que nós precisamos avançar. Então vamos lá, agora a conta ficou fácil. Estamos no ano 34 e se nós avançarmos, somarmos aí 1.810 anos na história, nós vamos chegar em que ano? 1844, ok? Então, de acordo com a palavra de Deus, com o historicismo aqui que nós acompanhamos, no ano de 1844, terminou-se esse período de 2.300 anos. Então, aquela pergunta lá do anjo, até quando o chifre pequeno vai atuar e fazer todas as suas obras, até que se passe 2.300 anos. E então Deus iria começar a restauração do santuário, a restauração da sua verdade, a purificação dos pecados que se faziam no mundo. E aí, de acordo com o estudo que nós fizemos aqui, nós podemos ver que isso começou em 1844, ok? Então, olha só, no final desse período, a obra que começa no céu é de purificação do santuário celestial. É uma obra ali embaixo, ó, de restauração, porque Deus iria restaurar todas essas afrontas, abominações que estavam sendo cometidas contra Deus. Deus iria restaurar isso. Mas ali no meio fala que esse período também é um período de juízo, ok? Por quê? Porque passar para o lugar santo, você lembra que nós falamos aqui de ungir o santo dos santos, ou seja, começar uma obra no lugar santíssimo. A obra que acontecia no lugar santíssimo do santuário de Israel era a obra de juízo, porque os pecados do povo estavam registrados lá. E um dia no ano que Deus marcava para ele vir purificar o santuário, apagar os pecados de uma vez por todas do povo, era também um dia de juízo, ok? Então nós podemos concluir que o final desse período de 2.300 dias refere-se a também o início do juízo no santuário celestial, ok? Então, Deus ele não está aquém de tudo isso que está acontecendo aqui na Terra. Ao estudarmos a sua palavra, a gente consegue afastar o véu e entender que Deus está trabalhando
para cumprir os seus propósitos, ok? Muitas pessoas, sem, quem sabe, conhecer a palavra de Deus, acham que esse mundo foi esquecido pelo Senhor e Ele não se importa mais com a gente. Mas a palavra de Deus nos revela que o Senhor está trabalhando para restaurar a verdade, para restabelecer seu reino e conceder esse reino eterno aos seus filhos fiéis. Então, queridos, o estudo do capítulo 9 de Daniel nos fala de duas coisas. Primeira, Deus responde a Daniel o que iria acontecer no futuro do seu povo. Essa foi a oração inicial dele, o que ele queria saber. Mas Deus dá uma resposta para Daniel sim no que ele queria e ele vai além disso, ok? Então o céu confirma o tempo estabelecido para o fim das ações do chifre pequeno contra a verdade e o início da restauração do santuário. É maravilhoso então estudarmos a palavra de Deus e ver como os passos estão se cumprindo. Muitas pessoas sabem, até sabem que Deus ele vai fazer um juízo no céu, mas muitas acham que isso ainda está para o futuro. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós conseguimos entender que esse juízo já começou, queridos. 1844, o Senhor já começou a obra final que ele precisa fazer antes de voltar à terra para punir os ímpios e salvar os justos. Eu e você precisamos refletir sobre isso. Quanto tempo será que ainda existirá? Por quanto tempo mais esse juízo continuará? Nós não sabemos. O Senhor não revelou isso na sua palavra. Ele nos aconselhou a vivermos então como pessoas vigilantes, aguardando Ele voltar a qualquer momento. Nós precisamos refletir também sobre nossa condição. Todos nós somos pecadores e a palavra do Senhor nos diz que o salário para o pecado é a morte. É tempo então de nós verdadeiramente nos entregarmos na mão de Cristo, suplicarmos por sua misericórdia. Martinho Lutero chegou a dizer: quando eu olho para mim, eu não vejo como salvar-me, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como perder-me. A palavra de Deus também nos fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um pecador como todos nós somos. Então eu preciso me agarrar na graça e na misericórdia de Cristo e todos os dias suplicar: Senhor, salva-me pela tua misericórdia. Eu não sei quando o Senhor irá voltar, mas os sinais indicam que isso vai ser em breve e eu desejo ardentemente herdar a pátria celestial. E eu desejo que você que está assistindo esse conteúdo também esteja lá. Então que tal orarmos nesse momento nos colocando nas mãos de Deus? Feche seus olhos. Santo Deus, há milhares de pessoas que sabem que o Senhor vai voltar. Infelizmente, Senhor, muitos, por falta de conhecimento da Tua palavra, não creem mais que isso será em breve. Vivem despreocupadamente. Ao estudarmos as profecias, Senhor, nós podemos entender que este evento pode sim estar próximo de acontecer, talvez em nossa geração, e é preciso nós nos prepararmos enquanto temos oportunidade. Ao pensarmos na ideia do juízo, Senhor, nós trememos, pois reconhecemos que somos pecadores e merecemos a condenação eterna. Mas temos esperança no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Confiamos que esse sacrifício é suficiente para nos salvar. E é por ele que nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor derrame essa graça sobre a nossa vida e nos permita, Senhor, herdarmos a pátria celestial para estarmos contigo para todo sempre. Abençoa a nossa vida, Senhor. Nos ajude a cada dia a buscarmos nos aprofundar nos conhecimentos da Tua palavra. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a profecia do capítulo 10, a visão que Daniel teve junto ao rio Tigre, uma visão cheia de detalhes que vai começar no capítulo 10 e vai até o capítulo 12. Então eu espero você lá, tá bom? Um abraço. Cada dia posso ver, perceber em